Olá! Um acidente fatal na Winkler Road em Fort Myers. Juiz bloqueia tentativa de desmantelamento da USAID por Elon Musk. O governo do presidente Trump está considerando impor novas regras de entrada nos Estados Unidos. Banco Central dos Estados Unidos decidiu manter a taxa de juros inalterada. Conselho Municipal de Fort Myers rejeitou a proposta de parceria entre o Departamento de Polícia de Fort Myers e o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Essas e outras notícias você confere aqui agora no Conecta iCast. Um acidente fatal ocorreu na noite de terça-feira no cruzamento da Winkler Road com a Sunset Drive em Fort Myers, resultando na morte de uma mulher de 46 anos e ferimentos em 4 crianças. De acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida, a mulher tentou ultrapassar outro veículo, mas cruzou a linha central e colidiu frontalmente com um carro que vinha na direção oposta. O motorista e o passageiro do segundo veículo sofreram ferimentos graves. No carro da mulher estavam 4 crianças com idades entre 3 e 17 anos. Uma criança de 10 anos sofreu ferimentos graves, enquanto as outras tiveram ferimentos leves. A causa do acidente está sob investigação. Uma votação empatada no Conselho Municipal de Fort Myers resultou na rejeição de uma proposta de parceria entre o Departamento de Polícia de Fort Myers e o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, gerando debates e protestos na comunidade. A proposta visava treinar policiais locais para atuarem como agentes do ICE, permitindo que detivessem e prendessem indivíduos suspeitos de estarem no país ilegalmente. A votação terminou em 3-3, com a ausência de um membro do Conselho, resultando na não aprovação do acordo. A decisão provocou reações de diversos setores. O procurador-geral da Flórida, James Whitmire, enviou uma carta ao Conselho Municipal alertando que a rejeição poderia ser interpretada como a implementação de uma política de santuário, o que é ilegal no estado, e que os membros poderiam enfrentar consequências legais, incluindo a remoção de seus cargos. O prefeito Kevin Anderson expressou preocupação de que a decisão pudesse colocar em risco centenas de milhões de dólares em subsídios estaduais e federais fundamentais para projetos e programas municipais. A comunidade também se manifestou. Durante a reunião do Conselho, a maioria dos comentários públicos foi contrária ao acordo com o ICE, refletindo temores de discriminação racial e impactos negativos na relação entre a polícia e a comunidade imigrante. O impasse destaca as complexidades envolvidas na colaboração entre autoridades locais e federais em questões de imigração, especialmente em comunidades diversificadas como Fort Myers. Enquanto alguns defendem a parceria como uma medida de segurança pública, outros temem consequências adversas para a coesão social e os direitos civis. O futuro da proposta permanece incerto, com possíveis ações legais e administrativas em andamento. O Conselho Municipal enfrenta a tarefa de equilibrar as preocupações de segurança com os direitos e a confiança da comunidade imigrante local. Na noite de segunda-feira, por volta das 21h05, um acidente de trânsito ocorreu no cruzamento da Cypress Way East
com a Piper Boulevard em North Naples, na Flórida, envolvendo uma picape Chevrolet marrom e um Mazda preto. O motorista da picape, identificado como Zachary Bowers, de 33 anos, colidiu na traseira do Mazda e fugiu do local. O condutor do Mazda não sofreu ferimentos. Após a colisão, Bauer teria saído de seu veículo, removido o para-choque do Mazda e ameaçado o outro motorista antes de deixar a cena. Posteriormente, a picape colidiu com uma estação de bombeamento de esgoto, deixando Bowers preso dentro do veículo, entrando e saindo da consciência com ferimentos leves. Uma testemunha confirmou ter visto a picape colidir com o Mazda e em seguida com a estação de bombeamento. Bowers, que alegou não se lembrar do acidente, foi preso após receber alta médica. Ele enfrenta acusações por deixar o local de um acidente sem fornecer informações e foi levado para a cadeia do condado de Collier, sendo posteriormente libertado sob fiança. O Conselho Municipal de Punta Gorda aprovou por unanimidade uma parceria com o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, permitindo que os policiais locais desempenhem funções de fiscalização de imigração. A chefe de polícia Pam Smith assegurou que os agentes não participarão de operações de imigração em locais como escolas e igrejas, limitando-se a atuar no âmbito de suas funções regulares de policiamento. Maria Lara, presidente da Liga dos Cidadãos Latino-Americanos Unidos do Condado de Charlotte, expressou preocupações de que a medida em Punta Gorda possa levar à discriminação racial e a violações de direitos civis. Durante a reunião do Conselho, aproximadamente uma dúzia de moradores manifestou-se contra a parceria. A decisão de Punta Gorda reflete as complexidades e debates em torno da colaboração entre autoridades locais e federais na fiscalização de imigração, destacando a necessidade de equilibrar a segurança pública com a proteção dos direitos civis. Na segunda-feira, o Conselho Municipal de Marco Island aprovou por unanimidade um memorando de acordo, o MOA, com o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, permitindo que policiais locais auxiliem na fiscalização de imigração. A chefe de polícia Tracy Frazano explicou que, com o acordo, policiais designados e treinados poderão cumprir legalmente detentores de imigração, assim como fazem com os outros mandados. Ela destacou que um detentor de imigração não é um mandado criminal, razão pela qual o MOA é necessário para sua aplicação. Frazano ressaltou que não haverá custos adicionais para a cidade ao firmar este acordo, que pode ser revogado a qualquer momento por qualquer uma das partes. Ela alertou que o não cumprimento do Estatuto Estadual poderia resultar em multas ou processos civis contra a entidade governamental local e seus funcionários. Durante a reunião, nenhum cidadão se inscreveu para comentar sobre o assunto. O membro do conselho, Darren Palumbo, afirmou que a medida é necessária e propôs sua aprovação, que foi aceita por unanimidade. A decisão de Marco Island alinha-se a outras cidades da Flórida que adotaram medidas semelhantes para cumprir o Estatuto 908 da Flórida, reforçando a cooperação entre autoridades locais e federais na fiscalização de imigração.
Federal Reserve, Fed, Banco Central dos Estados Unidos, decidiu manter a taxa de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano, conforme amplamente esperado pelo mercado. Essa é a segunda reunião consecutiva em que o Fed opta por não alterar os juros após um corte total de 1 ponto percentual no ano passado. A decisão ocorre em meio a um cenário de incertezas econômicas, especialmente devido às políticas comerciais adotadas pelo governo do presidente Donald Trump, que incluem a imposição de novas tarifas a partir de 2 de abril e a deportação de imigrantes indocumentados. O Fed também atualizou suas projeções econômicas, prevendo um crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB dos Estados Unidos, de 1,7% para este ano, uma taxa de desemprego de 4,4% e uma inflação de 2,7%. A manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos tem implicações globais, afetando mercados emergentes como o Brasil. Juros elevados nos Estados Unidos aumentam a atratividade dos títulos do Tesouro americano, o que pode levar à saída de investimentos de países como o Brasil, pressionando a taxa de câmbio e a inflação doméstica. Consequentemente, o Banco Central brasileiro pode ser levado a manter ou elevar a taxa Selic para conter a inflação e estabilizar a moeda. O presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizou que a instituição continuará monitorando de perto os indicadores econômicos e ajustará sua política monetária conforme necessário para cumprir seu mandato de promover o máximo emprego e a estabilidade de preços. O governo do presidente Donald Trump está considerando impor novas restrições de entradas nos Estados Unidos para cidadãos de até 43 países, ampliando as medidas adotadas em seu primeiro mandato. De acordo com fontes internas, os países seriam classificados em 3 categorias. Lista vermelha, com 11 países cujos cidadãos teriam entrada totalmente proibida nos Estados Unidos. Lista laranja, com 10 países, onde as viagens seriam fortemente restritas, permitindo apenas a entrada de pessoas com motivos específicos, como negócios, por exemplo. Lista amarela, com 22 países, que teriam 60 dias para corrigir falhas apontadas pelos Estados Unidos nos quesitos de compartilhamento de informações e segurança na emissão dos passaportes. Caso não cumpra as adequações, essas nações poderiam ser movidas para a classificação laranja ou vermelha. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou estar comprometido com a proteção da segurança nacional na emissão de vistos, mas não forneceu detalhes sobre novas deliberações. Líderes de países caribenhos afetados pelas possíveis restrições estão buscando esclarecimento do governo dos Estados Unidos sobre a proposta. Essas medidas estão sendo consideradas como parte dos esforços contínuos da administração Trump para reforçar os controles de imigração e segurança nacional. Vamos deixar os nomes destes países aqui na descrição desse vídeo. Juiz bloqueia tentativa de desmantelamento da USAID por Elon Musk. No dia 18 de março, o juiz federal Theodore Schwang, de Maryland, emitiu uma liminar impedindo que o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, liderado por Elon Musk, seguisse com a tentativa de desmantelar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID. O magistrado argumentou que tais ações provavelmente violam a Constituição dos Estados Unidos, uma vez que a eliminação de agências federais é prerrogativa exclusiva do Congresso. A decisão obriga o DOGE a restaurar imediatamente o acesso dos funcionários da USAID a sistemas de e-mail e computadores
incluindo aqueles que haviam sido colocados em licença administrativa. Além disso, a liminar proíbe a demissão de funcionários, o cancelamento de contratos, o fechamento de edifícios e a desativação de sistemas da agência sem autorização de um responsável legalmente habilitado. Essa medida representará um revés significativo para a administração Trump, que busca reduzir os gastos públicos e eliminar programas considerados ineficientes. O juiz Chuang reforçou que, embora o presidente tenha autoridade para abordar questões como desperdício e fraude, somente o Congresso pode tomar decisões estruturais sobre agências governamentais. A ação judicial foi movida por 26 funcionários e contratados federais anônimos, representados pelo Fundo de Defensores da Democracia do Estado. Eles alegaram que Musk estava exercendo poder executivo de forma indevida, sem aprovação do Senado. A tentativa de desmantelamento da agência gerou preocupações sobre impactos na estabilidade governamental e nas relações internacionais. A administração Trump já sinalizou que pretende recorrer da decisão. Enquanto isso, a liminar proíbe qualquer nova ação do DOJ contra a USAID, sem autorização expressa de um funcionário legalmente designado. Pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui, mas peço a você que ainda não está inscrito neste canal, que por favor se inscreva agora, clica no sininho para que você seja notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada, nos vemos na próxima edição. Até mais!